Você sabia que existe um único número, que separa quem vai construir patrimônio ao longo da vida de quem vai trabalhar para sempre sem chegar a lugar nenhum? Esse número não é 1 milhão. Não é 500 mil. Não é nem 100 mil. São 10 mil reais. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que os primeiros 10 mil reais investidos têm uma mágica que nenhum outro valor tem, e o que acontece com a sua vida quando você cruza essa barreira. Mas antes de tudo, preciso te contar uma coisa. Tem um erro silencioso que a maioria das pessoas comete logo no começo dessa jornada. Um erro que parece pequeno, mas que pode custar anos da sua vida financeira. Eu vou revelar esse erro aqui nesse vídeo, então fica até o final. Porque essa informação vale mais do que qualquer coisa que você já ouviu sobre dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já teve aquela sensação, no final do mês, de olhar para o extrato e não entender para onde o dinheiro foi? Você não gastou à toa, não viajou, não fez nenhuma loucura, mas alguma coisa sempre some. Eu conheço essa sensação muito bem. Existe uma história que eu gosto de contar. É sobre um cara chamado Marcos. 32 anos, analista numa empresa de médio porte. Salário decente, sem dívidas grandes. Todo mês ele falava, esse mês eu começo a investir. E todo mês uma coisa diferente aparecia. Conserto do carro. Presente de casamento. Viagem de última hora. Marcos chegou nos 32 anos sem R$ 1 investido. E aí um dia ele abriu uma planilha simples, 10 mil reais investidos, com um aporte mensal de R$ 500, a uma taxa de 1% ao mês. Em 20 anos, o valor era 740 mil reais. Marcos ficou parado na frente do computador por uns 3 minutos sem falar nada. Não de tristeza, de possibilidade. Porque pela primeira vez na vida ele entendeu que o dinheiro que ele precisava para ter liberdade não era impossível, era só uma questão de começar. Essa é a mágica que eu quero te mostrar hoje. Vamos falar sobre o mecanismo por trás desse número. O conceito se chama juros compostos. E não é nada complicado. É a coisa mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa do mundo das finanças. Juros simples são quando você ganha rendimento só sobre o valor inicial. Juros compostos são quando você ganha rendimento sobre o valor inicial mais sobre tudo que já rendeu antes. O juro sobre o juro. Parece pequeno no começo. E é. No primeiro mês, 10 mil reais a 1% rende 100 reais. Você olha e pensa, nossa, que decepção. Mas aí vem o segundo mês. Você tem 10.100 reais rendendo 1%. São 101 reais. No terceiro mês, 102 reais. E assim por diante. Parece que não muda nada, né? Mas aí chegam os anos. E é aí que acontece algo que vai contra a intuição humana. Porque o crescimento dos juros compostos não é uma linha reta. É uma curva. E essa curva em algum momento explode. No 10º ano, você se impressiona. No 20º ano, você entende por que Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E sabe qual é a parte mais importante dessa equação? Não é a taxa de rendimento. Não é o valor do aporte. É o tempo. O tempo é o ingrediente mais poderoso de todos. E é o único que você não pode comprar de volta depois que ele passou. Agora vou te mostrar dois personagens. Chama eles de Ana e Bruno. Ana começa a investir R$ 500 por mês com 25 anos. Ela faz isso por 10 anos e para completamente. Não coloca mais um centavo. Bruno espera. Começa com 35 anos. Também R$ 500 por mês, continua por 30 anos seguidos até os 65. Bruno investiu por 3 vezes mais tempo. Bruno colocou 3 vezes mais dinheiro do próprio bolso. Quem você acha que tem mais patrimônio aos 65? Ana. Com uma diferença significativa. Por quê? Porque o tempo que o dinheiro dela ficou rendendo foi maior. Porque os juros compostos trabalham melhor quanto mais cedo você começa. Porque os primeiros anos de investimento são os mais valiosos de todos, mesmo que pareçam os mais insignificantes.
Isso é o que torna os primeiros R$ 10.000 tão especiais. Mas agora vem a pergunta prática: onde você coloca esses R$ 10.000? O primeiro passo, antes de qualquer investimento, é construir a sua reserva de emergência. Isso significa ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados num lugar seguro, com liquidez diária, ou seja, que você consegue resgatar no mesmo dia se precisar. Por que isso vem primeiro? Porque sem reserva de emergência, qualquer imprevisto vai te forçar a resgatar seus investimentos no pior momento possível. E aí você perde o tempo que levou para construir. A reserva é o alicerce. Depois que a reserva está formada, você começa a direcionar os aportes para investimentos de prazo maior. CDB de banco médio, LCI, LCA, todos com proteção do FGC até R$ 250 mil. E quando você já tem uma base sólida, aí sim você pode pensar em renda variável, ações, fundos imobiliários. Mas com calma. Com estudo. Com uma fatia pequena do patrimônio no começo. Renda variável é onde os maiores patrimônios são construídos. E agora chegou o momento de revelar o erro que eu prometi no começo do vídeo. O erro que a maioria das pessoas comete e que silenciosamente destrói qualquer plano financeiro antes mesmo de ele começar. O erro é depender da força de vontade. Deixa eu te explicar. Todo mês, quando o salário cai na conta, começa uma batalha. A fatura do cartão pede atenção. O supermercado pede atenção. O aluguel pede atenção. E no meio de tudo isso, o investimento, que é invisível, fica para depois. E depois vira nunca. O cérebro humano não foi feito para tomar decisões financeiras corretas sob pressão todo mês. A solução não é ter mais força de vontade. A solução é remover a necessidade de força de vontade. No dia seguinte ao seu pagamento, antes de pagar qualquer conta, você configura uma transferência automática para o seu investimento. Isso se chama pagar a si mesmo primeiro. Se você sair desse vídeo com uma ação só, que seja essa. Abre o app do banco hoje. Configura uma transferência automática. Pode ser R$ 100. Pode ser R$ 50. O valor importa menos do que o hábito. Porque o hábito, com o tempo, você aumenta. Agora me conta uma coisa nos comentários. Onde você está hoje nessa jornada? Tá começando do zero? Me conta com sinceridade, eu leio todos os comentários e isso me ajuda a criar os próximos vídeos pensando na realidade de vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você saiu daqui com pelo menos uma coisa nova na cabeça, me ajuda clicando em curtir e se inscrevendo no canal. Toda semana eu trago conteúdo assim, sem enrolação, sem promessa milagrosa. Obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.